Pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos curar a ressaca na segunda-feira com mais uma aula de Direito Penal. Vamos finalizar essa parte de aplicação da pena. E hoje é o seguinte, eu programei um exercício, não vai valer ponto, né? Mas só para a gente poder fixar a matéria, para a gente ver como que funciona isso na prática, né? Como que o juiz, diante de um caso concreto, como que ele fixa a pena, como que ele chega numa pena base, analisa as circunstâncias agravantes e atenuantes, as causas de aumento e as causas de diminuição de pena, para então chegar numa pena final, né? E ele passa pela análise também da possibilidade de substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então nós vamos ver alguns exemplos. Eu mandei mais cedo no grupo, né, algumas sentenças, né, casos reais mesmo, os processos. Se você pegar o número do processo e jogar no sistema do site do Tribunal de Justiça, você vai ver que realmente existiu aquele processo, que realmente houve aquela condenação, né? Então são casos reais para a gente poder analisar como que na prática são percorridos essas três fases, né? Como que são percorridas essas três fases de fixação da pena. Bom, para a gente iniciar aqui, nós precisamos fechar a parte teórica, né? Então, fazendo uma revisão aqui muito rápida, muito breve, nós vimos que, inicialmente, o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, chega na pena base, fixa a pena base. Pena base tem o limite mínimo, que é o mínimo da pena combinada ao delito, né? O mínimo abstrato, e o máximo abstrato. Não pode ficar nem aquém do mínimo e nem além do máximo. Ele tem esse parâmetro para poder fixar a pena base. Depois de fixada a pena base, ele analisa as circunstâncias agravantes do artigo 61, do artigo 62 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes do 65, do 66, e aí, de novo, né, via de regra, vai aumentar 1/6 da pena. A agravante aumenta 1/6, a atenuante diminui 1/6. De novo, o juiz não pode ultrapassar o máximo da pena combinada e nem o mínimo previsto para o delito. Na última, né, na terceira e última fase, causas de aumento e causas de diminuição. Aí sim, essa pena pode ficar abaixo do abstrato, né, daquilo que é abstratamente previsto e pode ultrapassar o máximo. Então, fixou a pena, o juiz vai levar em consideração o regime inicial de cumprimento dessa pena. Então, nesse tópico que a gente parou na aula passada, né, então nós vimos a tabela, né, que o Código Penal, lá no artigo 33, parágrafo 2º, traz para nós, fala o seguinte: sendo o réu primário, né, se ele for primário, se ele não for reincidente, então, se a pena ficar acima de 8 anos, ele vai começar a cumprir essa pena no regime fechado. Se essa pena ficar acima de 4 anos até 8, mais que 4 anos, não ultrapassando 8 anos, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. E se essa pena ficar igual a 4 anos ou menor que 4, ele inicia o cumprimento da pena no regime aberto. Então, aberto até 4 anos. Semiaberto, mais que 4 até 8 anos. Fechado, mais do que 8 anos. Isso se o réu for primário. Sendo ele reincidente, o juiz vai levar em consideração as circunstâncias judiciais e pode fixar uma pena de 1 ano e 6 meses e determinar que esse réu reincidente inicie o cumprimento de uma pena de 1 ano e meio em regime fechado. Então, o juiz não vai levar em consideração a tabela, né, trazida lá pelo artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Da mesma forma, é possível que um réu primário inicie o cumprimento de uma pena, por exemplo, de 5 anos em regime fechado, 5 anos maior que 4, né, e não excede 8. Então, 5 anos, réu primário deveria iniciar no regime semiaberto. Mas pode o juiz pesar a mão e determinar que esse réu primário inicie o cumprimento dessa pena em regime fechado, por exemplo? Pode. Como que o juiz vai justificar isso? Ele vai levar em consideração
as circunstâncias judiciais do artigo 59. Se esse réu primário tiver, né, várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, né, se, por exemplo, embora seja primário, mas ele tem maus antecedentes, embora seja primário, a culpabilidade foi intensa, né, o grau de culpabilidade foi intenso. Os motivos do crime prejudicam o réu. Então, se ele levar em consideração as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, né, se algumas delas forem desfavoráveis ao réu, o juiz pode fundamentar e utilizar dessa fundamentação para poder alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Aquilo que seria inicialmente semiaberto pode se tornar inicialmente fechado. Mas nós vimos que tem súmula do STJ que fala que se a pena base for fixada no mínimo legal, acabou. O juiz, então, sendo o réu primário, o juiz, então, está limitado à tabela que traz o Código Penal. Só vai poder fixar regime inicial fechado se essa pena for maior que 8. Semiaberto, só se a pena for maior que 4 anos e não ultrapassar 8 anos. E se a pena ficar igual a 4 anos ou menor que 4 anos, o regime vai ser o aberto. Beleza? Então, ficar atento a esses detalhes na hora que for fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder encerrar esse tópico do regime inicial de cumprimento de pena, para então a gente analisar outras 2 coisas. Ô, Paulo, Oi. só uma pergunta aqui de curiosidade aí sobre a fixação do regime inicial. Agora nós estamos no interior. Uhum. Pode acontecer, por exemplo, o presídio que tem aqui, e o juiz atentar assim, pelas condições da região que ele está, para ele poder fixar a pena, porque de repente aquela pena que ele vai aplicar ali não tem próximo. Aí como que funciona isso? O que acontece? A gente tem um problema sério, deixa eu compartilhar aqui para poder mostrar para vocês aqui o que pode acontecer. Vamos lá na parte da fixação do regime. Aqui, ó. O artigo 33, parágrafo 2º, vai estabelecer essa tabelinha. E aí, eu não copiei aqui o artigo, deixa eu projetar o Código Penal. Então, para poder mostrar que nós temos um problema estrutural sério, é isso que você falou, o juiz leva em consideração, não para poder fixar, mas ele leva em consideração para poder executar essa pena. Deixa eu colocar aqui o artigo 33, para poder explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só, vamos lá. Olha aqui, ó. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Ok. Regime fechado, fica trancado lá no estabelecimento prisional, sem sair para a rua, sem ver rua, fica lá trancado. Letra B, regime semiaberto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que é o problema do regime semiaberto? Nós não temos, no estado de Minas Gerais, nós não temos nenhuma colônia agrícola nem industrial. Ou seja, não existe no estado de Minas Gerais estabelecimento adequado para que o preso cumpra pena em regime semiaberto. O que acontece na prática? Olha só. Na prática, quando o preso sai do regime fechado e progride para o regime semiaberto, de duas uma. Ou ele continua a cumprir a pena no regime fechado, continua a mesma coisa. Ele estava no regime fechado, progrediu para o semiaberto, o que mudou? Nada.
A única mudança é a seguinte: ele passa a ter direito à saída temporária, né? Ele tem direito a 5 saídas temporárias no intervalo de 1 ano, e cada saída temporária é de 7 dias. Então, por isso que se fala saída temporária do Dia das Mães, saída temporária do Natal, saída temporária de Páscoa. Porque o preso do regime semiaberto, o do fechado não, mas o do semiaberto tem direito a 5 saídas temporárias de 7 dias cada, no intervalo de 1 ano. Então, a única diferença, né, ele progrediu do fechado para o semiaberto, o que vai acontecer? Ele passa a ter direito à saída temporária, coisa que antes ele não tinha, e se caso ele conseguir uma carta de emprego, uma proposta de emprego, ele vai poder se ausentar do estabelecimento prisional durante, né, na parte da manhã, ele sai às 7 horas da manhã do presídio, vai trabalhar e retorna para o presídio às 17 ou às 18 horas. Então, isso vai depender da organização de cada estabelecimento prisional. Então, a única mudança é essa: ele continua cumprindo a pena na mesma cela que ele estava no regime fechado, né? No mesmo estabelecimento, não muda nada. Então, o primeiro problema, né, o primeiro problema estrutural é esse: o preso cumpre o regime semiaberto do mesmo jeito que cumpriria o fechado. Ou o preso cumpre o regime semiaberto em prisão domiciliar. As duas soluções são absurdas. As duas. Peraí, se o cara progrediu para o semiaberto, e a lei fala que ele tem que cumprir o regime semiaberto num estabelecimento diferente do regime fechado, então não é justo que ele continue a cumprir o regime semiaberto no fechado, né? No mesmo estabelecimento, da mesma forma. Né? Não é correto isso. Do mesmo jeito que, se o cara cumpriu, né, 1/6 da pena ou 2/5 da pena em regime fechado, ele progride para o semiaberto e aí vai para a prisão domiciliar. Vai cumprir a pena em casa. Né? Também não é justo. Porque, geralmente, né, ele vai cumprir um pedaço muito pequeno da pena, né, ou pelo menos, na pior das hipóteses, ele cumpre 60% da pena para poder progredir para o regime, né, para o regime semiaberto. Então, ele cumpriria 60% se ele for reincidente e tiver praticado crime hediondo. Aí ele vai cumprir 60% da pena no fechado para progredir para o semiaberto. Agora, se ele for primário e o crime for comum, ele vai cumprir 1/6 da pena. Pegou 6 anos de pena. Né? Circunstâncias judiciais favoráveis, vamos colocar isso acima de 8, vamos colocar aí 10 anos, uma condenação alta, 10 anos crime comum, vai iniciar o cumprimento do regime fechado. Desses 10 anos, ele vai cumprir 1 ano e 8 meses em regime fechado, dos 10 anos de pena. E aí, a depender da comarca, quando ele progredir, né, de uma condenação de 10 anos, ele cumpriu 1 ano e 8 meses no fechado, ele progride e vai para a prisão domiciliar, porque não existe estabelecimento adequado para cumprir o regime semiaberto no estado de Minas Gerais. E assim, não é desprivilégio de Minas, não. Isso aí é do Brasil inteiro. Né? Eu não sei aqui elencar quantas colônias penais agrícolas ou industriais que nós temos no Brasil. Né? Então, isso aqui é uma realidade de praticamente grande parte dos estados brasileiros. Então, o juiz, na hora que ele vai fixar a pena, ele não leva isso em consideração. Não é porque na comarca onde ele exerce a jurisdição, pelo fato de não ter presídio, né, por exemplo, várias comarcas aqui do entorno não tem presídio. Né? O exemplo aqui perto de Divinópolis, Carmo do Cajuru, não tem presídio. Então, o semiaberto lá como que cumpre? Prisão domiciliar. Né? Comarca de Cláudio, comarca de Itapecerica, Carmo da Mata. Então, várias cidades nossas aqui próximas não tem presídio. Aí, como que o preso cumpre o regime semiaberto nessas comarcas? Prisão domiciliar. Né? Então, ele vai cumprir um período no regime fechado e já vai progredir para cumprir o restante de prisão domiciliar. Qual que é o problema do domiciliar? Falta de fiscalização. E a gente não tem o contingente de policiais, agentes penitenciários para poder fiscalizar essas prisões domiciliares. Então, a gente tem esse grande problema. Então, o juiz, na hora que ele vai fixar a pena, ele não leva isso em consideração.
né? E ele vai fixar a pena no regime fechado, ou no semiaberto, ou no aberto, independentemente se tem estabelecimento adequado ou não. Mas qual que é o problema? Na hora que ele vai executar essa pena, aí ele fala assim, ó, peraí, aqui não tem estabelecimento adequado para cumprir a pena no regime semiaberto. Então, ele vai conceder prisão domiciliar, né? Ou então, o contrário, né? Não tem estabelecimento. Então, é até interessante que os juízes da execução criminal, ora, né, são mais garantistas e aí concedem a domiciliar no regime semiaberto, ora são mais rigorosos e não concedem, né, os benefícios do semiaberto quando o preso progride regime. Então a gente tem um grande problema que é de execução, né? E o pior, né, nós vimos aqui, ó, não existe estabelecimento penal adequado para cumprir o regime semiaberto. E olha aqui, ó, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Gente, é pena. Regime aberto. O cara tem que cumprir pena. Como é que funcionaria o regime aberto? Ele teria que dormir todos os dias no estabelecimento prisional e ele poderia sair só para trabalhar. Sábado, domingo, feriado, todos os dias se recolher, dormir no estabelecimento prisional. É pena, ele está cumprindo pena. Então, o que determina a lei é que casa de albergado. Então, todos os dias ele vai dormir nessa casa de albergado. Sábado, domingo, feriado, ele vai ficar o dia todo preso lá, porque ele está cumprindo pena em regime aberto. Como é que funciona o regime aberto Brasil afora? Não falo nem a questão do Estado de Minas Gerais. Brasil afora. O preso vai lá em algum estabelecimento determinado pelo juiz de execução criminal, assina uma vez por semana, uma vez por mês, assina o nome no livro. Uma vez por semana, uma vez por mês. Tem algumas comarcas que são mais rigorosas um pouco, determina a assinatura todos os dias. Esse é o cumprimento do regime aberto. O preso vai lá, se apresenta, assina o nome no livro e pronto. Então, o grande problema que a gente tem é o problema estrutural. A pena, depois que sai do regime fechado, não tem mais estabelecimento adequado para cumprir essa pena. Então, a gente tem um problema não de fixação da pena, mas um problema de execução dessa pena. Então, essa execução, o cumprimento efetivo dela, fica prejudicado. Talvez isso explique que a gente tenha um índice de reincidência de quase 70%. De cada 10 presos que estão lá, 7 vão sair e vão praticar crime de novo. Então, o grande problema que a gente tem hoje, o problema realmente é na execução da pena. Beleza? Aqui. Então, na fixação do regime, o parágrafo 2º vai trazer essa tabelinha. Então, isso aqui, gente, não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova. Então, isso aqui, infelizmente, a gente tem que decorar isso. O preso primário, se ele recebe uma pena superior a 8 anos, ele começa a cumprir o regime fechado. Condenado primário, condenado não reincidente. Se a pena for superior a 4 anos e não exceder 8, e se for até 8 anos, então a pegadinha é essa. Coloca lá na prova. Pena de 8 anos fixada a réu primário. Pena base fixada no mínimo legal. Qual que é o regime inicial de cumprimento dessa pena? Aí você lembra assim, 8 anos é fechado. Não. Fechado é, aqui, ó, pena superior a 8 anos. Se ela for igual a 8 anos, o regime é semiaberto. Aí a mesma coisa em relação ao regime fechado, ao regime semiaberto e aberto. Se essa pena for igual a 4 anos, o regime é o aberto. Só vai ser semiaberto se ela for maior que 4 anos. Maior que 4 até 8 anos. Beleza? E aqui, ó, a observação é essa. Pode o réu primário começar a cumprir a pena em regime diferente, em um regime mais gravoso? O juiz fixou a pena em 5 anos, o réu é primário, e aí pode o juiz determinar que ele comece a cumprir essa pena de 5 anos, que deveria ser regime inicial semiaberto.
pode determinar que ele comece a cumprir essa pena no regime fechado? Pode, ó, desde que as circunstâncias do artigo 59 lhe sejam desfavoráveis. Aí a gente tem que ficar atento com essas súmulas. Ó, o que fala a súmula 440 do STJ? Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Certo? Então, ficar atento a essa súmula 440 do STJ e nas 718, 719 do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Nós vamos ver, né, nas sentenças de hoje, nós vamos ver que não pode acontecer isso na sentença. Olha lá, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido da pena aplicada. O que é isso? Ó, o juiz não pode falar assim, o crime de tráfico de drogas é um crime muito grave, um crime que coloca em instabilidade a segurança da sociedade, que assola toda a sociedade, que vicia diversas pessoas e cria um ciclo vicioso de criminalidade. O juiz não pode utilizar da gravidade em abstrato do crime para poder justificar o aumento da pena ou justificar a fixação de um regime mais gravoso. O crime de roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e, por isso, merece uma repressão das autoridades de segurança pública. Não basta isso. A gente vai trabalhar com alguns exemplos para a gente visualizar isso na prática. Por exemplo, o tráfico de drogas. Se o sujeito foi preso com 1 tonelada de droga, o juiz pode utilizar dessa quantidade grande de droga para aumentar a pena e para poder fixar regime mais gravoso. Agora, se o sujeito foi preso lá com uma quantidade pequena, ele não pode simplesmente falar da gravidade abstrata, porque todo crime abstratamente é grave. Todo crime merece uma repressão estatal, porque abstratamente é grave. Então, ele tem que analisar as circunstâncias de cada crime, as circunstâncias do caso concreto, para poder justificar o aumento dessa pena. E a 719 fala que a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então, tem que utilizar as circunstâncias do caso concreto. Um exemplo do tráfico de drogas que eu falava. A grande quantidade de droga, a diversidade de drogas. Foram apreendidas com ele crack, maconha e cocaína. Essa diversidade de droga pode ser um elemento que o juiz vai levar em consideração para aumentar a pena, para poder fixar regime mais grave, mais gravoso. Agora, a mera menção ao fato criminoso, isso aí não é circunstância que vai justificar o aumento da pena. Certo? Bom, então olha só. Olha o caminho que o juiz percorre para poder fixar a pena. Primeiro, pena base. Segundo, analisa circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Terceira fase, causas de aumento, causas de diminuição de pena. Feito isso, ele já tem uma pena final. Vai pegar essa pena final e vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Pena base, circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição e regime inicial de cumprimento de pena. Feito isso, acabou? Não. Não acabou. Ele tem que analisar se é possível substituir essa pena de prisão por pena restritiva de direito. Então, ele vai analisar o artigo 44, a fixação do regime de pena está lá no 33. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito está no 44. Então, ele tem que fazer essa análise. É possível substituir essa pena de prisão por uma pena alternativa, pelas famosas penas restritivas de direito? O 44 que vai dar essas balizas, que vai dizer quando que é possível e quando não será possível. Então, o 44
estabelece que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, se a pena ficou em 4 anos e 1 dia, já não tem jeito de substituir mais. Agora, se a pena ficou em 3 anos, mas o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não vai poder substituir também. Então, são 2 requisitos iniciais. Primeiro requisito, a pena não pode ultrapassar 4 anos. Pena privativa de liberdade que é possível ser substituída por pena restritiva de direito é a pena que vai até 4 anos. Ultrapassou 4 anos, pronto, não precisa nem olhar os demais requisitos. Se essa pena ficou igual a 4 ou menor que 4 anos, segundo requisito que você vai ter que analisar. Esse crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa? Porque se o agente tivesse valido de violência ou grave ameaça para praticar o crime, também não é possível a substituição. Para por aí? Não, não são só esses 2 requisitos. Além disso, olha, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se ele for reincidente em crime doloso, a pegadinha da prova. A prova te fala que ele é reincidente, mas ele é reincidente em crime culposo. Pode haver substituição na segunda condenação? Pode. Se o crime for culposo, pode. Não poderá se o crime for doloso. E a última, o inciso 3 do artigo 44, vai fazer menção lá ao 59. Olha aqui, ó. Se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que esta substituição seja suficiente. Tá vendo? Então, mesmo que o réu seja primário, ou seja reincidente pela prática de crime culposo, o crime possui a fixação final lá, chegou numa pena igual ou menor que 4 anos, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, mas se você, na condição de juiz, de juíza, tiver levado em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias do crime, se você tiver analisado isso de forma desfavorável ao réu, você pode utilizar dessa argumentação para não substituir a pena de prisão em penas restritivas de direito. Então, ficar atento aí a esse artigo 59. Olha o tanto de coisa que o artigo 59 baliza. Olha o tanto de coisa que o juiz leva em consideração, olha o tanto de situação que o juiz leva o artigo 59 em consideração para poder fixar a pena. Primeiro, pena base. Depois, fixação do regime. Depois, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Então, muita atenção nesse artigo 59 do Código Penal. Ô Paulo. Oi. Só uma curiosidade aí. Na prática, igual você, advogado criminalista, o que você primeiro assim, você tenta derrubar ou abordar é esse artigo 59. Nos casos, você veio top por top tentando, que seja tudo positivo para o seu cliente. Júnior, é o seguinte. Primeiro ponto, o melhor de tudo é quando a gente tem elemento para trabalhar com absolvição. Beleza, a gente vai. A prioridade da prova é a absolvição. Agora, tem casos que a gente não tem muita chance, não tem muita margem para trabalhar com absolvição. Então, o que é o detalhe? Se o negócio está configurado mesmo, se a prova é toda a favor da acusação, aí é analisar as atenuantes, e a principal atenuante é a confissão espontânea, é tentar convencer o cliente a confessar o crime. E o artigo 59 é importantíssimo nesse ponto.
Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, é uma expressão que é muito usada, que é a tal de testemunha de beatificação. Vocês vão vivenciar isso, vocês vão assistir a alguma audiência criminal, e aí, gente, é até engraçado, porque o advogado arrola a testemunha, coloca a testemunha lá na audiência e pergunta para a testemunha: você conhece o réu? Conheço. O réu é gente boa? Você sabe alguma coisa que desabona a conduta dele? Não, ele é uma pessoa muito boa, ele tem família, trabalha, é um cara muito bom. Tem até uma história engraçada, gente. A gente, com início de carreira, a gente faz muita coisa errada, né? Isso aí é um hábito, né, que todo advogado tem no processo criminal, de arrolar testemunha para falar bem do cliente. Da onde que esse advogado tirou isso? Do artigo 59. Né? Então eu preciso demonstrar que ele tem uma conduta social boa, eu preciso demonstrar que ele não é uma pessoa do mundo do crime, né? Eu preciso fazer uma prova boa em relação a essas circunstâncias do artigo 59. Então eu tenho que fazer essa prova mediante testemunha. Aí coloquei, né, a testemunha para poder falar bem do réu. E o juiz já sabe, né? O juiz tem essa experiência, ele já sabe, chegou uma testemunha de defesa, o juiz pergunta para o advogado: doutor, é testemunha sobre os fatos ou é testemunha de conduta? De conduta, excelência. Aí o juiz virou para a testemunha e falou assim: a senhora conhece o réu aqui? Conheço. A senhora conhece ele há quanto tempo? Ó, eu conheço ele há mais ou menos uns 5 anos. Ele é gente boa? A testemunha virou e falou assim: ó, doutor, antes dele ser preso nesse negócio aí, eu achava ele gente boa. Mas depois que eu fiquei sabendo dessas falcatruas que ele tá fazendo aí, eu não confio nele mais, não. Não serve para ser meu amigo mais, não. Então, a testemunha que era para poder ajudar, para poder fazer uma prova em relação à conduta social, fez tudo o contrário. Aí o promotor começou a rir e falou assim: o que é isso? Me ajudou demais essa testemunha sua. Então a testemunha falou: ó, depois que eu descobri essas falcatruas dele aí, não serve nem para poder cumprimentar na rua mais. Então tem muito disso, sabe? Se a gente arrola a testemunha para que ela fale bem do cliente, né? Que eles chamam de testemunho de beatificação, para chegar lá e falar assim: não, ele é gente boa, ele é uma pessoa honesta, ele trabalha, ele tem família, né? Isso aí é um fato isolado na vida dele, isso aí foi um erro que ele cometeu, foi um momento de bobeira na vida dele, né? Então tem muito disso. A gente, né, se caso você não consegue ter elemento para poder trabalhar com uma absolvição, vai por essa linha. Você coloca ali duas testemunhas para poder falar bem do cliente, nem que seja mentira, né, mas pelo menos para poder fazer a prova dessa conduta social, né, da personalidade dele, esses pontos do artigo 59. É porque, olha para você ver, pena base, fixação de regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, são pontos que são importantes mesmo. Isso aí tem que fazer uma prova boa nesse sentido. Parágrafo 2º vai falar o seguinte: ó, na condenação igual ou inferior a 1 ano, se a pena final for igual ou menor que 1 ano, essa pena privativa de liberdade vai ser substituída por uma restritiva de direito ou por multa. Aqui, ó. Então, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se essa pena for maior que 1 ano, né, e não ultrapassar 4, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito mais multa ou por 2 restritivas de direito. Certo? Então, ficar atento a isso aí. Parágrafo 3º. Uma pergunta que sempre costuma cair em prova. Se o réu for reincidente, pode haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito? Réu reincidente, em crime doloso. Porque em crime culposo nós vimos que pode. Não tem vedação legal nenhuma. Mas o parágrafo, ou melhor, o inciso 2 do artigo 44 fala
que ele não pode ser reincidente em crime doloso. Só que o parágrafo 3º faz uma exceção. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, cuidado com o parágrafo 3º, que ele fala o seguinte: imagina o caso em que o sujeito foi condenado criminalmente por um crime que não tem tanta gravidade. Não foi um homicídio, não foi um roubo, não foi um tráfico de drogas. Ele foi condenado por receptação, ele foi condenado anteriormente por direção perigosa, por embriaguez ao volante. Ele foi condenado por um crime que não é tão grave. E aí ele pratica um segundo crime que também não é tão grave, porque a pena ficou igual ou menor que 4 anos, esse crime não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Será que ele efetivamente vai ter que cumprir uma pena de prisão? Não. A depender das circunstâncias pessoais, e desde que não seja uma reincidência específica, porque são duas espécies. O que é a reincidência genérica? O sujeito praticou um crime de roubo, foi condenado criminalmente, essa decisão se tornou definitiva. Posteriormente a essa condenação, ele pratica um crime de tráfico de drogas. Roubo e tráfico de drogas. Ela é reincidente? É. Por quê? Porque antes dele praticar o tráfico de drogas, ele já tinha uma condenação por roubo. Agora, se ele tem uma condenação por roubo e pratica outro crime de roubo, ele é o famoso reincidente específico. Ele praticou 2 crimes da mesma natureza. Um roubo, foi condenado criminalmente, agora praticou novo roubo. Então, o que vale a reincidência que o Código Penal a todo momento fala é a genérica, tanto faz. E se ele for reincidente específico, ele não fará jus a essa substituição aqui de jeito nenhum. E outro detalhe, sempre tem que lembrar isso, que a pena fixada ao réu é uma pena de prisão. Essa pena restritiva de direito está somente substituindo. E se ele descumprir? Lembra lá quais são as penas restritivas de direito? Prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, perda de bens e direitos. Então, essas são as penas restritivas de direito previstas lá no Código Penal. E se ele descumpre? O juiz fixou, olha, vai pagar uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e vai prestar serviços à comunidade. E se ele não cumpre com essas penas restritivas? O que acontece? Se ele não cumpriu com as penas que substituíram a pena de prisão, ele vai ter que cumprir a pena de prisão, então. A depender do caso, o juiz pode expedir um mandado de prisão, pode determinar que ele cumpra a pena no regime semiaberto, no regime aberto, porque essas penas são em substituição. Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. O que significa esse parágrafo 5º? Simples. Imagina que o sujeito está cumprindo a pena restritiva de direito, ele recebeu uma condenação de 3 anos, o juiz substituiu por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade. Posteriormente a isso, ele recebe uma outra condenação por um outro crime. E aí? O juiz vai analisar o seguinte: é possível ele continuar a cumprir as penas restritivas de direito? Se sim, não tem problema nenhum, ele vai cumprir simultaneamente. Exemplo, é possível que o sujeito fique preso e cumpra a prestação pecuniária. Ele vai pagar a prestação pecuniária e vai cumprir a pena privativa de liberdade. Mas esse meu exemplo, não é possível que ele preste serviços à comunidade e fique preso. Então, se o juiz entender que não é possível o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito, então o juiz vai revogar essa substituição e vai pegar essa pena de prisão que ele recebeu, que tinha sido substituída, e somar a nova pena que ele tinha. Certo? Bom,
Então, olha o caminho que a gente está percorrendo. Pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição, fixação do regime, análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivos de direito e, por último agora, análise do sursi. O que é o sursi? Aqui, ó. Sursi. Esse S aqui a gente não pronuncia, não. O sursi é a suspensão condicional da pena. É suspensão condicional da pena. Está previsto esse instituto no artigo 77 do Código Penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, inciso 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2, a culpabilidade, olha aqui de novo, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Inciso 3, não seja indicado ou cabível a substituição da pena prevista no artigo 44. Tá, então me explica o negócio. Para que serve a suspensão condicional da pena? Né? Porque aqui a pena não pode ultrapassar 2 anos. Mas se a pena não ultrapassar 2 anos, o artigo 44 fala que se ela não ultrapassar 4, pode substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Gente, o sursi vai beneficiar o réu? É a única hipótese. Raciocina comigo aqui, artigo 44 que fala da substituição. Se o réu receber uma pena não superior a 4 anos, desde que ele seja primário, que ele não seja reincidente em crime doloso, né, e as circunstâncias judiciais, né, a conduta social, os antecedentes, a culpabilidade, tudo isso permitir essa substituição. Ele não vai ficar preso. Ele vai ter que cumprir pena restritiva de direito, pena alternativa. Tá, então qual que é o sentido de existir esse outro benefício que é a suspensão condicional da pena? Simples. Imagine que o réu praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Imagina que ele praticou uma lesão corporal grave. Lesão corporal grave, se eu não estou enganado, tem pena de 1 a 5. Vamos lá na lesão corporal grave do Código Penal. Aqui, lesão corporal, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. A lesão corporal vai ser de natureza grave se gerar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se gerar perigo de vida, se causar debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou se gerar aceleração de parto. Qual que é a pena? Reclusão de 1 a 5 anos. Aí o réu primário foi condenado à pena, né, foi condenado pelo crime de lesão corporal grave a uma pena de 1 ano e 6 meses. Cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito? Não. Ué, Paulo, mas ela não ficou maior que 4? Mas olha aqui, olha o requisito aqui da substituição. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Lesão corporal não é um crime praticado com violência? É. Se é um crime praticado com violência, embora a pena tenha ficado em 1 ano e 6 meses, embora ela seja menor que 4 anos, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, o que vai caber para esse réu? A suspensão condicional da pena. Como assim, suspensão condicional da pena? Ao invés de ele cumprir essa pena de 1 ano e 6 meses, ele vai cumprir algumas condições que o juiz vai impor. Ele vai cumprir algumas condições. Quais condições? Como assim? O juiz vai determinar.
esse réu não pode se ausentar da comarca por mais de 7 dias. Se ele quiser fazer uma viagem com a família por 10 dias, ele tem que pedir autorização para o juiz. Senhor juiz, vou viajar com a minha família, vou me ausentar da comarca onde eu moro por 10 dias. O juiz tem que autorizar. Ele não pode frequentar determinados locais, determinados lugares. Geralmente coloca na sentença. Não pode frequentar bares e locais de má fama. Então, esse tipo de ambiente ele não pode frequentar. Se ele for surpreendido, isso aconteceu com um cliente meu. Ele estava cumprindo suspensão condicional da pena, e aí estava no bar, tomando a cerveja lá sossegado. Aconteceu uma briga no bar, ele estava numa boa, ele não estava fazendo nada de errado, estava lá tomando a cerveja dele sossegado. Aconteceu uma briga, acionaram a polícia chegou, pegou a identidade dele para que ele fosse testemunha no boletim de ocorrência que seria lavrado. Quando puxaram a ficha dele, estava no Copom, estava no sistema da Polícia Militar, que ele estava cumprindo suspensão condicional da pena. Resumo, foi revogado o benefício e ele foi preso. Então, não pode descumprir essas condições. Ao invés de ele cumprir pena, ele vai cumprir as condições, por isso o nome, suspensão condicional da pena. A pena vai ficar suspensa desde que ele cumpra por 2 a 4 anos as condições que o juiz estabelecer. Ok? Então, olha, fixação da pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição, fixação do regime inicial de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, análise da suspensão condicional da pena e, por último, fixação de valor mínimo para reparação dos danos. Olha aqui, ó. Cuidado, gente. CPP aqui, ó, não é o Código Penal que a gente está acostumado a lidar, não. Esse CPP é o Código de Processo Penal. Então, é outra lei. Lá no artigo 387 do Código de Processo Penal, vai determinar que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, ele vai fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido, pela vítima. Isso aqui, tem que tomar muito cuidado com isso pelo seguinte. Imagina lá que o réu, ele roubou o celular da vítima. O celular custava R$1.000. O juiz, então, na sentença, pode condenar o réu, além da pena privativa de liberdade, além da pena combinada ao crime, vai receber uma pena porque praticou um crime de roubo. Além disso, o juiz pode fixar, pode condenar no processo criminal que o réu fique obrigado a pagar à vítima o valor de R$1.000, que é o valor do bem que ele roubou. Desde que haja um pedido nesse processo. Isso não é automático, não. Dentro desse processo, tem que haver prova de que o celular da vítima roubado custava R$1.000 e tem que haver um pedido nesse sentido. Para quê? Para que o réu possa se defender. Para que não haja nenhuma injustiça, para que, olha, o celular da vítima custava R$300. Ah, não, mas põe aí R$1.000 para a gente poder ferrar com ele. Então, para ele poder se defender, olha, você está sendo acusado de ter roubado o celular da vítima, está pedindo essa reparação do dano, você vai ficar condenado a pagar o valor equivalente, e aí o valor que está lá é de R$1.000. O celular não valia isso tudo, então o réu vai poder se defender disso. Ah, mas isso não acontece. O cara não tem dinheiro nem para pagar advogado, que dirá pagar a vítima. Realmente, dificilmente fixar esse valor mínimo de reparação para a vítima, dificilmente a vítima vai ver esse dinheiro. Mas tem que ficar atento, porque muitos processos criminais têm o pagamento de fiança. O sujeito é preso em flagrante, o delegado, a depender do caso, já arbitra a fiança, ou então, depois se faz um pedido de liberdade provisória ao juiz, o juiz fixa um valor de fiança, de R$1.000, R$2.000, R$5.000, e aí, se a vítima teve algum prejuízo, ela vai poder se utilizar desse valor da fiança para saldar o prejuízo dela.
Então, imagine que o réu foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança de 2 salários mínimos. Se o prejuízo da vítima foi de R$1.000, está lá o dinheiro para poder ressarcir ela esse prejuízo. Muitas vezes, pelo desinteresse ou pela falta de informação, fica esse valor da fiança recolhido. Esse valor ele é utilizado para pagar as despesas do processo e, se remanescer saldo, isso é devolvido para o réu. Esse valor da fiança, se ele não quebrar a fiança, se ele cumprir com as condições ali da liberdade provisória e não praticar nenhum outro delito, não quebrar a fiança, comparecer a todos os atos do processo, se sobrar saldo, esse saldo é devolvido para o réu. Então, se a vítima teve algum prejuízo e houve fixação de fiança, está aí a oportunidade para ela poder ser ressarcida do seu prejuízo. Certo? Então, olha, todas as etapas na hora que o juiz vai fixar a pena. Pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição, fixação do regime inicial de cumprimento de pena, análise se é possível substituir essa pena de prisão por uma pena restritiva de direito, análise se é possível a suspensão condicional da pena e, por último, análise se houve pedido e prova para poder fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos sofridos pela vítima. Certo? Ó, vou compartilhar com vocês aqui agora uma sentença, a sentença de estelionato, para a gente poder analisar todo esse caminho, que foi percorrido pela juíza na hora de fixar essa pena. E aí depois nós vamos fazer um exercício, e nós juntos aqui nós vamos fazer essa análise de cada uma das circunstâncias diante de um caso hipotético, para a gente poder chegar numa pena final. Deixa eu abrir aqui o arquivo da sentença. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu disponibilizei tanto no WebGIS quanto no grupo do WhatsApp. Então está aqui a sentença do estelionato. Olha só, tem o número do processo. Essa sentença foi proferida em 12 de abril de 2013, lá da comarca de Itajubá. O nome da juíza aqui. Ó, então vamos lá, só para a gente poder se inteirar do fato, para depois a gente ir lá para a fixação da pena. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou, aí tem só as iniciais dele, ASO, brasileiro, em união estável, serralheiro, nascido em 12/7/1974, natural de Cruzeiro, São Paulo, filho tem as iniciais do pai e da mãe, residente domiciliado na Estrada da Vargem Alegre, número 657, bairro Barra do Embaú, em Cruzeiro, São Paulo. Atualmente recolhido no presídio de Itajubá, imputando-lhe a prática da conduta delitiva descrita no artigo 171 do Código Penal por 2 vezes. Teria praticado 2 crimes de estelionato na forma do artigo 69. Então, o Ministério Público requereu que fossem somadas as penas pela prática do seguinte fato delituoso que assim consta da denúncia. No dia 6 de novembro de 2012, na Avenida Coronel Carneiro Júnior, no centro de Itajubá, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo das lojas Casa Joca e Matos Calçados, induzindo em erro os funcionários mediante artifício. Segundo narrativa, o denunciado teria se dirigido à cidade de Itajubá com o propósito de praticar golpes. Chegando à cidade, rumou para a zona comercial. Por volta das 13 horas, adentrou no estabelecimento comercial, Casa Joca, dirigindo-se ao caixa, a fim de solicitar ao caixa que trocasse certa quantia de cédulas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10 por cédulas de 50, sob o pretexto de que precisava de cédulas de maior valor para facilitar o transporte do dinheiro. Então chegou lá com um monte de nota de 2, de 5 e de 10 e pediu para trocar por nota de 50. No momento em que a funcionária do caixa da loja contava o dinheiro, contava lá um monte de nota de 2, de 5 e de 10,
o denunciado passou a falar com ela insistentemente, fazendo com que a mesma se confundisse na contagem das cédulas, a fim de que lhe desse uma quantia de R$ 50 a mais do que o devido, indo embora com a vantagem ilícita. Então tinha aquele monte de nota de 2, aquele monte de nota de 5, aquele monte de nota de 10, e aí no final das contas, né, a menina conferindo, e ele falando na cabeça dela sem parar, falou, não, eu te dei foi R$ 50 a mais. Por exemplo, eu te dei foi R$ 300 e não 250, igual você está falando. Pessoa com a cabeça ruim de tanto que o cara tinha falado e entregava os R$ 300. Por volta das 13h30, o denunciado rumou para a loja Matos Calçados e, utilizando do mesmo meio de execução, realizou a troca de cédulas com a funcionária do caixa da loja, também fazendo com que a mesma lhe entregasse R$ 50 a mais do que o correto. As vítimas, após perceberem que foram enganadas, acionaram a polícia, que, ao comparecer ao local, de posse das características físicas do denunciado, iniciou busca e obteve êxito em detê-lo. O acusado teria inicialmente se identificado como Delano da Silva Oliveira, vindo no decorrer das investigações a revelar que seu verdadeiro nome seria Antônio Sandro de Oliveira. O denunciado foi preso em flagrante delito, sendo após convertido à prisão em preventiva. Aí ele faz, né, um relatório aqui do processo, que houve a audiência, que ele foi citado, e etc. O que interessa para nós aqui, ó. O crime de estelionato está descrito no artigo 171 do Código Penal. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é uma causa de diminuição. Bom, o que interessa para nós aqui agora já é a fixação da pena. Aqui a juíza vai fundamentando, né, com base nas provas, com base nos depoimentos, que ela entendeu que ele praticou, sim, o crime de estelionato. Aqui, ó. Na parte da sentença, no capítulo agora da fixação da pena. Porque daqui para cima, ela só mencionou as provas que faziam com que ela se convencesse da autoria do crime e da materialidade do crime. Ou seja, que o crime realmente existiu e que o acusado foi o autor efetivo desses dois estelionatos. Então ela cita a prova testemunhal, ela cita a prova documental, para poder justificar, para poder fundamentar essa condenação. Aí, olha aqui, ó. Diante do exposto, e por tudo mais do que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Antônio Sandro de Oliveira, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas no artigo 171, parágrafo 1º do Código Penal, e, novamente, artigo 171, parágrafo 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal. Então, vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui já é um ponto importante para a gente poder entender. Ó, qual que foi a condenação dele? Artigo 171, parágrafo 1º, mais, aqui, ó, e novamente, então, mais um artigo 71, parágrafo 1º, combinado com, quando tem esse Czinho aqui, ó, C/C, combinado com. Então, esse artigo 171 aqui, ó, o segundo crime de estelionato, a juíza combinou com o artigo 14, inciso 2. O artigo 14, inciso 2,
É a tentativa. Então a juíza falou assim, olha, ele praticou um crime de estelionato consumado, ele conseguiu pegar o valor, a vítima entregou para ele R$50 a mais, só que o segundo crime, ele não conseguiu consumar o delito. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Então ele praticou um estelionato consumado e outro estelionato consumado, e outro estelionato tentado. Então, um estelionato consumado e a outra tentativa de estelionato. Na forma do artigo 71. O artigo 71 é o crime continuado. Aquele que pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, local, modo de execução. Então, ao invés das penas serem somadas, aplica a pena só de um crime, aplica a pena do crime mais grave ou só de um, aumentado de um percentual previsto lá no artigo 71 do Código Penal. Bom, então ela fez a parte que a gente chama de parte dispositiva, que é essa parte aqui. Então, diante do exposto, condeno o réu Antônio Sandro de Oliveira como em curso, e aí fala quais foram os crimes que ele praticou. Feito isso, a juíza então passa a fixar a pena. Fixar as premissas acima, passo a dosagem das reprimendas penais. Vai fixar a pena? Lembra que ela vai fixar a pena em 3 fases? Qual que é a primeira das fases? Pena base. Como que ela fixa a pena base? Assim, ó. Olha aqui. Por razões de economia processual, objetivando evitar repetições desnecessárias, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conjuntamente para os 2 crimes, haja vista que cometidos pelo mesmo agente em circunstâncias idênticas. Primeiro, ó, qual que é a primeira circunstância judicial do artigo 59? Culpabilidade. No presente caso, revelou-se ordinária comum, incapaz de alterar a fixação da pena base, apesar de reprovável. Então, culpabilidade, ok. Não prejudicou o réu. Antecedentes. O réu é tecnicamente primário, haja vista que os inquéritos e ações penais em andamento, sem notícia de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, não podem ser valorados negativamente. Antecedentes também não prejudicaram o réu. Conduta social. Conduta social. Deve ser analisado o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família e na sociedade. No presente caso, o próprio réu dá conta que nunca exerceu atividade laboral oficial, que faz uso imoderado de álcool e de substância entorpecente, de maconha. Assim, os elementos trazidos pelo próprio réu são capazes de influir negativamente na pena, sendo o réu pessoa de vida social desregrada. Então, a conduta social negativa. Então, circunstância que pesou de forma desfavorável a ele. Personalidade do agente. Não foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar a valoração negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar na pena base. Motivos do crime. Quais são os motivos do crime? São os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar na pena. Gente, vamos lá. Todo crime tem seu motivo. O sujeito pratica um crime por algum motivo, seja lá qual for. Agora, quem, no caso aqui, praticou o estelionato, qual que é o motivo de praticar o estelionato? Receber uma vantagem patrimonial indevida. A juíza pode levar isso em consideração para aumentar a pena base? Não, por quê? Como ela mesma mencionou aqui na sentença. Esses motivos são inerentes à figura penal. Então, quem pratica o estelionato só tem um motivo que é receber
uma vantagem patrimonial indevida. Então, ela não pode utilizar do motivo próprio do crime para poder aumentar a pena base, porque senão incorre em bis in idem. Então, motivos do crime também não foi analisado de forma desfavorável. Circunstâncias do crime. Não há elementos capazes de influenciar a pena. Consequências do crime, consequências do delito, são as próprias do tipo penal, de modo que não podem servir à exasperação da pena base. Comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, em nada alterando a pena. Tá vendo então, gente, que a juíza, na fixação da pena base, ela analisou todas as circunstâncias judiciais? Ó, ela começou aqui, ó, pela culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Então, ela fez a análise de todas as circunstâncias. E aí, lembrando, o artigo 171 tem pena mínima de 1 ano e pena máxima de 5 anos. Na fixação da pena base, a juíza não pode fixar a pena base abaixo de 1 ano e nem acima de 5 anos. Ela está adstrita a esse limite mínimo e máximo imposto pela lei. Feita a análise de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, uma vez que uma circunstância, qual seja a conduta social, foi analisada de forma desfavorável a esse réu, olha o que a juíza fez. Diante da existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja a conduta social do agente, fixo a pena base para o primeiro crime de estelionato cometido contra a vítima, Casa Joca, em 1 ano e 6 meses de reclusão. Aumentou a pena em 6 meses. 1 ano e 6 meses. Justificou? Justificou. Por que ela aumentou a pena em 6 meses? Porque a conduta social do réu foi analisada de forma desfavorável. Ele falou que nunca trabalhou na vida, faz uso imoderado de álcool e de maconha. Aqui, ó. Faz uso imoderado de álcool e de substância entorpecente. E isso está lá nas folhas 84 do processo. Você pegar o processo e olhar lá, folha 84, vai estar esse depoimento dele, vai estar a prova de que a conduta social dele é uma conduta ruim. Então, por esse motivo, pena base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão. 6 meses acima do mínimo legal. Feito isso, vencida a primeira etapa, vem a segunda. Análise das agravantes e atenuantes. Então, aqui, ó. Incide, no caso em tela, a circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso 3, a linha D. Tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente o crime, tanto em sede do inquérito policial quanto judicialmente. Não concorre qualquer circunstância agravante, razão pela qual atenua a pena base, fixando a pena intermediária no mínimo legal, em observância à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, no importe de 1 ano de reclusão. Tá vendo o que a juíza fez? Pena base. Conduta social negativa, então a pena base ficou 6 meses acima do mínimo. Segunda etapa, análise das agravantes e das atenuantes. Não existem agravantes. Existe atenuante? Existe uma atenuante da confissão espontânea. Então ela diminuiu a pena em 6 meses, ela voltou para o mínimo. Ah, poderia fixar a pena observada a atenuante da confissão espontânea em 9 meses? Não. Por quê? Na segunda etapa, o juiz também não pode fixar menos do que o mínimo e nem mais do que o máximo. Então, se o mínimo é 1 ano, o máximo que poderia colocar, a diminuição máxima seria até 1 ano. Bom, falta alguma outra etapa? Falta a terceira, analisar as causas de aumento e as causas de diminuição. Olha aqui esse parágrafo. Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 171 do Código Penal.
considerando ainda o valor do prejuízo ocasionado à vítima no importe de R$ 50, porque esse parágrafo primeiro vai falar que se o prejuízo à vítima for um valor pequeno, isso pode diminuir a pena, né? Pode aplicar essa causa de diminuição de pena. Então, por considerar que o prejuízo foi só de R$ 50, diminua a pena no patamar de 1/3, montante razoável e proporcional à gravidade concreta do delito. Bem como substitua a pena de reclusão pela de detenção, passando a dosá-la em 8 meses de detenção. Então, olha só. Primeira etapa, pena base. Por ter a conduta social negativa, aumentou em 6 meses, 1 ano e 6 meses. Segunda etapa, tinha só uma atenuante da confissão espontânea, caiu os 6 meses. Terceira etapa, tinha só a causa de diminuição da pena, de 1/3, pelo fato do valor ser um valor relativamente baixo, caiu 1/3. Qual foi a pena final? 8 meses. 8 meses. Olha que interessante. Leve em consideração também a pena de multa. Porque, olha aqui, ó, o artigo 171, ele prevê a pena de prisão e também a pena de multa. Artigo 171, pena, reclusão de 1 a 5 meses e multa. E aí, como que é fixada essa multa? O mínimo de 10 dias multa. Vamos voltar aqui. E o parâmetro também é a pena base, circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. Então, olha aqui. Em observância ao critério sucessivo de cálculo da pena, encontrando-se também presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, à vista do intercrimes percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito. Então, o que ela está falando aqui, ó? Do artigo 14, inciso 2. A tentativa do segundo crime. Vou subir aqui. A tentativa do segundo crime. O que a tentativa faz? O parágrafo único do artigo 14 fala que se o crime for tentado, a pena vai ser diminuída de 1 a 2/3. Como que o juiz faz para diminuir isso aí? Quanto mais perto o agente chegou da consumação do crime, menor vai ser a quantidade diminuída. Quanto mais longe ele ficou de consumar o crime, maior vai ser a quantidade diminuída. No caso aqui, ela diminuiu o mínimo. Aqui, ó. Evidencia que se aproximou muito da consumação do delito. Diminua a pena de 8 meses em seu patamar mínimo de 1/3, passando a dosá-la em 5 meses e 10 dias de detenção. Pegou 8 meses, diminuiu 1/3. Caiu para 5 meses e 10 dias de detenção. Em relação à pena de multa combinada e valendo-me dos mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, estabeleço-a em 10 dias multa, arbitrados, cada um na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo-se em vista que o condenado tem situação financeira módica. Como ele praticou 2 crimes, né, em continuidade delitiva, aqui, ó, sendo aplicada ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 2 crimes que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave, a do crime consumado, de 8 meses, aumentada de 1/6, ficando o condenado definitivamente à pena de 9 meses e 5 dias de detenção, e multa de 12 dias multa no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Então, depois que ela percorreu todas as 3 fases, pena base, atenuantes e agravantes, causas de aumento e causas de diminuição, chegou a uma pena final de 9 meses e 5 dias de detenção e 12 dias multa. Essa é a pena final do condenado. Feito isso, acabou? Não, ela tem que fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Olha aqui o que ela faz no próximo parágrafo.
O condenado deverá cumprir a pena desde o início em regime aberto, com base no artigo 33, parágrafo 2º, letra C, e parágrafo 3º do Código Penal, uma vez que a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos. Não há reincidência e as circunstâncias judiciais, apesar de não serem totalmente favoráveis, o são em sua maior parte, aconselhando tal regime. Beleza, fixou o regime, então, aberto. Por quê? Porque a pena não ultrapassou 4 anos. Acabou? Não, não acabou. Por quê? Fixado o regime, vai analisar se existe possibilidade de substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Olha aqui, ó. Presentes os requisitos do artigo 44, incisos 1, 2 e 3, pena não superior a 4 anos. Réu não reincidente em crime doloso. Crime não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E as circunstâncias do artigo 59, como ela já disse na sentença, em sua grande maioria foram favoráveis ao réu. Então, aqui, determina a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, em busca do resgate da autoestima e aptidão para o trabalho do condenado, devendo o juízo da execução, em audiência admonitória, indicar a entidade beneficiada com a prestação dos serviços comunitários. Então, como a pena ficou menor do que 1 ano, foi substituída por uma restritiva de direito. Oi. Esse daí, às vezes pode ser bobagem me perguntar isso, mas é aqueles crimes de menor potencial ofensivo ou não? Não, Marcos. O crime de menor potencial ofensivo são os crimes cuja pena máxima abstrata não ultrapassa em 2 anos. Então, toda hora que você olhar para o crime e se a pena máxima não ultrapassar 2 anos, se ela for no máximo até de 2 anos, esse crime é de menor potencial ofensivo. O crime de estelionato não é de menor potencial ofensivo porque a pena máxima dele é de 5. Então, aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui o Código Penal. Olha aqui. Vamos lá para o artigo 330. Aqui, ó. O artigo 330 do Código Penal fala do crime de desobediência. Desobedecer a ordem ilegal de funcionário público. Por exemplo, o sujeito está passando uma blitz, o policial dá ordem de parada e ele não para. Pratica esse crime de desobediência. Qual que é a pena? Detenção de 15 dias a 6 meses, mais multa. Então, esse crime aqui, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima combinada a ele é de 6 meses. Então, ele vai ser de menor potencial ofensivo quando a pena fixada a ele, a pena máxima fixada a ele, não for superior a 2 anos. A mesma coisa, o 331 aqui do desacato. Qual que é a pena do desacato? De 6 meses a 2 anos. Então, também é um crime de menor potencial ofensivo. Agora, olha de baixo, o tráfico de influências. Já não é de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 5 anos. Beleza? Então, sempre você vai levar em conta esse critério objetivo. Se a pena máxima fixada for maior que 2 anos, não é menor potencial ofensivo. Se ela for igual ou menor a 2 anos, menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial. Então, embora a pena está falando, ficando baixa, ficar pequena, né, não pode considerar como de menor potencial ofensivo. Não, beleza. Por causa que aí você já viu, eu faço uma bagunça com esse trem. Tá triste, viu, esse trem depois dos 60. Então, olha aqui, ó. Ô, Paulo, o Valmir está falando, Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Pode falar, Valmir. Quando o preso, ele sai, ele tem essa saidinha, ele sai e ele não retorna no dia determinado, ele comete crime ou não? Boa pergunta, Valmir. Ó, o simples fato dele ter o direito à saída temporária
e não voltar, por si só não configura um crime. O que configura isso? Isso vai configurar uma falta grave. Então, foi beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais. Saiu, poderia ficar em casa 7 dias e no 7º dia teria que retornar para o estabelecimento prisional para poder continuar a cumprir a pena em regime semiaberto. Deu o 7º dia, ele não voltou. O estabelecimento criminal, o estabelecimento prisional, vai informar o juízo da execução criminal, vai dar ele como foragido, né, o mandado de prisão dele vai ser expedido e ele vai ser acusado de ter praticado uma falta disciplinar grave. Essa falta disciplinar grave vai fazer com que o regime dele seja regredido. Então, do semiaberto, ele vai voltar para o fechado. E só tem direito à progressão de novo se ostentar bom comportamento carcerário e se cumprir mais um patamar, né, a depender do crime dele, para poder ter direito à nova progressão de regime. Mas, por si só, o fato dele não voltar não vai constituir crime. Né? Mas, assim, infelizmente, em muitos casos, esse sujeito, além de não ter voltado, ele é preso em flagrante por um outro delito. Então, ele volta preso em flagrante, por exemplo, por roubo. Aí ele tem a falta disciplinar, a falta grave, e aí ele vai responder agora por esse segundo crime. Né? Se condenado for, o que faz? Somam-se as duas penas. Né? Vai fazer essa unificação das penas. Beleza? Se ele ficar 30 dias fora, Paulo, 30 dias foragido, esses 30 dias é acrescentado depois ou é aumentado? O que acontece? Não, esses 30 dias não são descontados como cumprimento de pena, não. Então, por exemplo, faz o estabelecimento prisional, comunica ao juiz, teria que ter voltado dia 20 de agosto. Não voltou. Aí no dia 21 de agosto ele já é dado como foragido, e se ele fica 30 dias para ser recapturado, esses 30 dias não são contados como cumprimento de pena. Recapturou ele dia 24 de setembro, por exemplo. Aí ele foi preso dia 24 de setembro, aí volta a contar esses dias como cumprimento de pena. Entendi. Beleza, obrigado. Beleza? Então, olha aqui, para a gente poder fechar a sentença. Então, a juíza vem e substitui a pena de 9 meses e 5 dias. Isso, 9 meses e 5 dias, por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade. Aí ela deixa claro aqui, na hipótese de descumprimento, a pena substituinte converter-se-á em prisão, fixado o regime aberto como inicial, suficiente para a prevenção e repressão do delito. Em atenção à redação disposta no artigo 387, parágrafo 2º, passo a analisar a detração no caso em apreço. Isso aqui para nós agora não vai fazer sentido, né? A gente não precisa se preocupar com isso agora, isso aqui é lá na matéria de processo penal. E aqui, deixo de fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de contraditório quanto à questão. O que ela quis falar aqui? Não vou condenar ele a reparar os prejuízos sofridos pela vítima, porque ninguém pediu. O promotor não pediu isso no processo, poderia ter pedido e não pediu. Então, isso que ela fala ali no 387. Porque deveria ter tido um pedido nesse sentido, mas como ninguém pediu, ela não pode condenar. E como a pena de prisão foi substituída por uma restritiva de direito, não faz sentido também ela analisar a suspensão condicional da pena. Por quê? Olha aqui o que fala o artigo 77 do Código Penal. Só vai levar em consideração a suspensão condicional da pena se, inciso 3, não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Como ela substituiu a pena de prisão por restritiva de direito, não tem que se falar em suspensão condicional da pena. Certo? Então, eu disponibilizei, tanto no WebGIS quanto no grupo do WhatsApp, essa sentença. Depois vocês dêem uma lida com mais calma, né, porque aqui a juíza passa por todos esses
essas fases, essas etapas, analisa cada uma das circunstâncias judiciais aqui do artigo 59 para chegar nessa pena final de 9 meses de detenção e 5 dias, 9 meses, 5 dias de detenção e 12 dias multa, que foi substituída, a pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Certo? Gente, vamos fazer um intervalo aqui, e aí, na volta do intervalo, às 9 horas, nós vamos fazer um exercício. Eu vou passar para vocês o enunciado, nós vamos fazer juntos. Vocês vão ler as informações, e aí, a partir dessas informações, a gente vai fixar a pena base, a gente vai analisar se existem agravantes, se existem atenuantes, se existem causas de aumento, se existem causas de diminuição, chegar numa pena final, fixar o regime, analisar se é possível substituir a pena de prisão por restritivas de direito, analisar se é possível a suspensão condicional da pena e se é possível fixar o valor mínimo de reparação à vítima. Beleza? Então, o caso, eu postei, né, esse caso com o slide, com todas as etapas, no grupo do WhatsApp e no WebGIS também. Então, depois do intervalo, nós vamos colocar a mão na massa mesmo. Então, nós vamos fazer essa aplicação da pena diante de um caso fictício, né, e com base em todas as informações do caso, a gente vai passar pela fixação da pena base, pela fixação das atenuantes e agravantes, aplicação das causas de aumento e diminuição, para a gente chegar no final de uma pena que vai ser aplicada efetivamente ao condenado. Beleza? Então vamos fazer esse intervalinho aqui agora, e aí às 9 horas a gente volta para poder fazer esse exercício, para a gente entender, né, como que toda essa parte teórica que nós estudamos nas últimas aulas, como que isso é aplicado na prática, né? Como que isso é colocado em prática mesmo, como que toda essa análise, toda essa teoria, ela se torna uma pena de 9 meses e 5 dias. Então, o Código Penal fala, crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos. Qual foi a pena aplicada naquele caso concreto? 9 meses e 5 dias. Né? O crime de furto qualificado, pena de 2 a 8. Né? De 2 a 8 anos. Qual que foi a pena efetiva aplicada ao caso concreto? Por exemplo, 2 anos e 8 meses. Então, nós vamos ver como que o juiz faz para chegar nessa pena concreta, que vai ser a pena executada depois. Certo? Então, vamos fazer um intervalinho aqui, e daqui a pouquinho a gente volta para poder fazer esse exercício de fixação.